Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Meus irmãos, hoje é um culto de gratidão pelo que, em comemoração a esse tempo especial, a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu gostaria de compartilhar um texto muito interessante que faz alusão também a esse tempo. Salmo de número 126. Salmo 126. Nós o leremos por inteiro. É um salmo pequeno. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos, Senhor, esta é a Tua palavra. Ministra o nosso coração, ministra as nossas vidas e edifica, Pai, a Tua igreja por intermédio da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um salmo bem conhecido, a gente até nos cultos de quarta-feira, na quarta-feira agora, nós vamos ler o último salmo de romagem, né? Nós fizemos um apanhado aí do Salmo 120 até o Salmo 134, que será o último agora de quarta-feira. E desde que eu passei por esse salmo, ele tem sempre ministrado ao meu coração de uma forma muito especial. Tem falado ao meu coração de uma forma muito especial. Este salmo, meus irmãos, é o salmo daquele que é o salmo daquele que sonha. É o salmo daquele que viu o seu sonho ser realizado. Quem elaborou este salmo no contexto inicial foi o povo de Israel que se viu livre do exílio e que chega novamente a Sião, que chega novamente à sua terra. Isso, para quem estava no exílio, era a realização de um sonho. Era a realização de algo que há muito estava sendo sonhado, almejado, procurado pelo povo. Quem já conhece um pouco mais da palavra de Deus sabe muito bem que no Antigo Testamento, Deus não havia derramado o seu Espírito, como acontece no Pentecostes. A presença do Senhor era buscada em Jerusalém. Nesse momento, era ali ainda no templo.
Ali a presença do Senhor era manifesta no meio do seu povo. E quando a presença do Senhor era manifesta, era sinal de que a nação estava debaixo da bênção. Quando o Senhor não se manifestava, ele afastava a sua presença, a nação ela estava em desobediência. E aqui então, depois de 70 anos no exílio babilônico, a nação de Israel volta. E essa volta significa a presença do Senhor está novamente em nosso meio. É algo que nós almejávamos, era algo que nós queríamos muito para nós. Então aqui esse salmo de gratidão, porque o salmista, ele se vê com o seu sonho, com aquilo que os seus pais, os seus avós tanto queriam, quando foram para o exílio. Ninguém vai para o exílio por vontade própria. Eles foram presos pela Babilônia, foram presos. E de forma involuntária eles têm que sair de suas terras, têm que sair de suas casas, têm que sair da presença do templo, de estarem na presença do Senhor, para estarem em uma terra distante, em uma terra onde há uma outra cultura, uma terra onde está em um outro lugar. E depois, passam-se os anos, eles guardam a fé, eles permanecem firmes no Senhor. E acontece então de eles voltarem para a presença do Senhor. É o cumprimento da promessa do Senhor sobre o seu povo. Então o Salmo ele expressa exatamente esse sentimento, expressa exatamente essa alegria que o salmista tinha de estar agora novamente na presença do Senhor, de desfrutar novamente de estar na terra que o Senhor havia prometido para Abraão. Estar ali novamente era a realização de um sonho. O salmo também é um salmo de romagem, ou seja, nós temos aprendido aqui nos cultos de quarta-feira que as viagens desse povo para Jerusalém, esses salmos eram cantados durante essas viagens. Eles entoavam essas verdades, eles entoavam essas letras como verdades em seu coração. E a gente tem visto que essas viagens para Jerusalém, desse povo, não eram viagens a turismo. Não era uma viagem para conhecer Jerusalém, para conhecer aonde, de repente, ali aconteceram as coisas que ocorreram no Antigo Testamento, mas era uma viagem para buscarem a presença do Senhor, para estarem na presença do Senhor. E durante essa viagem, eles passavam por percalços, passavam por dificuldades, passavam por várias tribulações. Hoje, não é fácil viajar ainda, né? Carlos está aqui, veio de Cascavel, e Cascavel para cá é um trechinho bom, e não é aquela coisa. A estrada não é fácil. Imagine então aquela época, que não tinha carro, que não tinha estrada, tinha buraco, igual hoje, tem buraco bastante, mas naquela época era pior. Andava de carroça, andava com cavalos, com jeguinho, com camelo. Não era fácil, mas eles vinham com um objetivo de estarem na terra prometida. Era a oportunidade deles se encontrarem com Deus. Então a gente começa a entender que este aqui é um salmo de gratidão a Deus. Tanto quem escreveu esse salmo, não é atribuída aqui a autoria a alguma pessoa em específico, tanto para esse povo que de tempos em tempos se dirigia a Jerusalém entoando esta canção, fazendo menção a esse momento da história onde o povo de Israel novamente volta para a sua casa. E a gente pode observar ao longo desse salmo algumas características desse momento que o povo vivia, desse momento que o povo estava vivendo, e ao mesmo tempo as características que esse povo cantava, as verdades que esse povo cantava.
Então nós observamos aqui, em primeiro lugar, uma alegria contagiante. Nós observamos que eles falam, nós ficamos como quem sonha. Você já teve um sonho realizado? Algo que você sonhava e viu diante de você se realizando? Que sensação que é? É uma sensação muito boa, não é verdade? Um presente, um objetivo, uma viagem, algo que acontece na nossa vida, um livramento, uma resposta específica de Deus a uma oração que a gente faz. É uma sensação incrível, uma sensação maravilhosa. Então ele coloca aqui, nós ficamos como quem sonha. Em outras versões, o nosso sonho se realizou. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nosso sonho se realizou. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então essa sensação, eles não seguravam dentro de si, eles expressavam essa alegria, expressavam essa gratidão. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, ou seja, esse povo proclamava palavras de júbilo. E o mais interessante é porque essa alegria era contagiante, porque as nações ao lado de Israel começaram a dizer, olha, Deus está fazendo grandes coisas novamente com o povo de Israel. Então a alegria desse povo era tão grande, que as nações ao redor de Israel também declaravam, o Senhor está fazendo grande coisa no meio do teu povo. O Senhor está operando grandes coisas no meio do teu povo. As nações estavam vendo a mão do Senhor sobre a nação de Israel. E eles então entram no que a gente chama na segunda característica aqui, dessa alegria, que é a gratidão. Eles falam realmente, com efeito, o verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, a alegria aqui era condicionada ao que o Senhor estava fazendo no meio do seu povo. A nossa alegria depende de Deus. Não depende daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente adquire, daquilo que o mundo pode oferecer. Ficamos felizes? Sim. De repente, alguém já ganhou o ovinho de Páscoa hoje, já está feliz e contente, traz uma alegria legal. Ou um presente, de repente no aniversário. São alegrias muito boas. Mas a nossa alegria e a alegria desse povo não dependia disso. A alegria desse povo era estar na presença do Senhor. Então a gratidão desse povo era de estar de novo, o Senhor ter operado a sua mão forte no meio do seu povo. Uma outra característica que a gente encontra aqui, que esse povo era um povo cheio de vigor por obra do Senhor. Um povo que tinha força. Como a gente olha aqui no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Em outras versões, na versão NVT, por exemplo, ele diz, restaura a nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Restaura a nossa força. E esse salmo se torna um salmo de gratidão porque, ao verem o seu sonho realizado, eles se sentiam revigorados novamente. Esse povo, ele não parava.
Esse povo se alegrava, se fortalecia pela obra do Senhor em suas vidas. Depois esse povo que cantava rumo a Jerusalém, não parava no meio da viagem, por conta das dificuldades, eles iam até Jerusalém para expressar gratidão e adoração a Deus. Então a gente vê exatamente isso, era um povo que tinha vigor, um povo que acorda cedo, para vir com alegria adorar ao Senhor. Ai, Senhor, verdade. E era um povo também, uma outra característica que a gente encontra, um povo perseverante. E aí nós observamos os 2 últimos versos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, o salmista está dizendo aqui exatamente isso. Eles passaram por um período de choro, eles passaram por um período de dificuldades, eles passaram por um período de exílio. E agora eles estão voltando para casa, eles estão voltando para a nação, eles estão voltando para a presença do Senhor. O Senhor possibilitou com que eles fizessem isso. Esse povo que estava indo de repente para Jerusalém cantando, indo para Jerusalém adorando, no meio das viagens, com todas as dificuldades que uma viagem pode oferecer, chegavam a Jerusalém, estavam na presença do Senhor, participavam das festas, voltavam felizes, porque se encontraram com Deus. Meus irmãos, por que a gente trouxe isso num domingo de Páscoa? Porque este salmo a gente pode colocar no lugar aqui do Senhor, colocar o nome de Jesus. E podemos observar que essa caminhada que esse povo fazia, que a alegria que esse povo sentia, já era uma previsão do que Jesus iria fazer com o povo de Deus na face da terra. Vejam aí no Salmo 126, o Salmo 126, 1. Coloca no verso 1 aí, fazendo favor, Lu. Quando a gente colocar ali, quando o Senhor Jesus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor Jesus fez por eles, tem feito por eles. Grandes coisas, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse é um salmo que diz respeito a mim e a você também. Nós precisamos entender que o exílio do povo, que o povo de Israel viveu, é o nosso exílio sem Jesus. Nós estamos exilados de nós mesmos. Nós estamos afastados completamente da comunhão com Deus. Nós estamos distantes do caminho do Senhor. E através da obra de Jesus, o Senhor começa a se revelar ao meu coração. Nós começamos a entender que fazemos parte também desse povo. Que fazemos parte também somos também alvo dessa ação maravilhosa do Senhor sobre nós. E quando começamos a perceber aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, que a gente rememora durante esse período de Páscoa, o seu sacrifício na sexta-feira, a sua morte, o silêncio do sábado, né? A espera, o luto. Mas não termina aí. Vem o domingo com a ressurreição, vencendo a morte, vencendo de todas as maneiras o inimigo, vencendo de todas as maneiras o pecado.
Jesus ressuscita. E o povo que estava ali com medo, seus discípulos que estavam trancados com medo, estavam trancados nas casas, estavam isolados, estavam dispersos, estavam voltando para Emaús, estavam indo em vários lugares. De repente eles se veem com Jesus ressuscitado diante deles, ressurreto diante deles. E o Senhor começa então a promover diante desse povo uma alegria tão grande, que é consumada no Pentecostes com a descida do Espírito Santo. E esse povo não começa mais a ficar mais dentro de casa, não para mais. Esse povo começa a sair, começa a pregar, começa a falar, começa a compartilhar, começa a viver. E o Evangelho então alcança o mundo inteiro. Meus irmãos, precisamos entender que isso que o Senhor tem feito aqui, fez com o povo de Israel, fez com os judeus quando eles voltam do exílio, é o que o Senhor Jesus está fazendo para conosco, para com a sua igreja, que vive nesse momento ainda num contexto de exílio, ainda num contexto de não estar completamente na sua casa. Nós ainda peregrinamos neste mundo, mas nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos. E por isso nós nos unimos ao que o salmista diz. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É um sonho que se realiza. Precisamos entender, será que estamos vivendo esse sonho? Será que estamos vivendo essa alegria contagiante? Onde as pessoas ao nosso derredor olham e começam a falar, nossa, o Senhor tem feito grandes coisas na vida dessa pessoa. O Senhor tem operado grandes coisas na vida dessa pessoa. As dificuldades vêm, as lutas vêm sim, mas a alegria não depende disso. A nossa alegria depende unicamente do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Isso nós já devemos nos alegrar. A ressurreição de Jesus é motivo suficiente. A obra de Jesus é motivo suficiente. E às vezes nos entristecemos ao tal ponto. E nos esquecemos do que o Senhor tem feito por nós. Nesta manhã, precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele restaure em nós essa alegria. Assim como Davi pediu ao Senhor, antes mesmo de Cristo. Mas ele fala no Salmo 51, restaura em mim a alegria da salvação. O povo de Deus é um povo alegre. Não é um povo que vai ficar por aí dando risada, não é isso. Toda hora. Mas é um povo que tem um jeito de viver, uma proposta de vida diferente do que a gente encontra lá fora. Uma vida mais alegre, uma alegria contagiante. Sabe aquela pessoa que a gente se aproxima e falou, nossa, como é bom estar perto dessa pessoa. A gente sai, parece que melhor, né, do lado dessa pessoa. É isso que nós somos chamados a fazer, meus irmãos. As pessoas chegarem perto de nós e falam, puxa, me senti melhor só de estar do seu lado. Uma alegria contagiante. Precisamos resgatar o senso de gratidão. Esse povo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez em Cristo Jesus por mim e por você. Nós precisamos ser mais agradecidos, nutrir uma vida de gratidão a Deus. A gente tem falado desde o ano passado sobre a gratidão. A gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão nos leva a estarmos mais próximos do Senhor. Gratidão não é uma questão de escolha, como dizem por aí.
escolha ser grato, opte por ser grato. Não é isso. Gratidão é uma questão de resposta. Resposta ao que o Senhor fez por mim em Cristo Jesus. Então eu respondo com gratidão. Eu sou grato pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Preciso nutrir isso. Preciso ter essa certeza no meu coração. Precisamos também resgatar o vigor. Temos vivido uma sociedade do cansaço, onde estamos sempre cansados. Nós dormimos, mas nós acordamos cansados. Nós descansamos, mas permanecemos cansados. Nós vivemos, nós permanecemos cansados. Tinha uma camiseta, acho que a minha esposa tinha, hoje eu acordei cansada, né? Dizia uma coisa assim. Né? Você já olha na camiseta e fala, nossa, já até cansa. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus. Em Cristo nós temos vigor, nós temos força. Precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Precisamos resgatar essa verdade, essa força. Não é a força de erguermos coisas pesadas, não é a força que de repente você vai numa academia e levanta um monte de peso, não é isso. Mas a força que te faz seguir em frente com vigor. Que te faz encarar a vida com alegria, com gratidão. Que traz força para nós. Movidas por essa verdade. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu sou movido por essa força. Por este vigor. E por fim a perseverança. O salmista viveu aqui a verdade. Ele semeou com lágrimas e colheu com alegria. O nosso Senhor Jesus veio até nós, morreu por mim e por você, e ressuscitou. E está com o Pai. Um dia estaremos com Ele todos juntos. Então sejamos perseverantes. Não vamos desistir no meio do caminho. No meio da caminhada, agora que Jesus fez toda essa obra maravilhosa, a gente vai olhar e falar, não quero mais isso. Não. Persevera. Permaneça. Porque nós já somos salvos em Cristo Jesus pelo Senhor. Que nós possamos nesta manhã gloriosa, nesta manhã de alegria ao nosso coração, nos lembrar deste salmo como uma verdade em nossa vida. Estamos realmente vivendo essa verdade? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus, Senhor, resgata em mim, restaura em mim essas características. Me faça celebrar realmente, ter essa alegria contagiante. Me faça ter esse senso de gratidão, me faça ter novamente essa força. Me faça ter essa perseverança de permanecer. Para que no nome de Jesus, essa obra que o Senhor fez por mim possa cada dia mais ser vivenciada em meu coração, em gratidão ao Senhor. Que possamos experimentar essa verdade dia após dia em nossos corações. Boa noite, queridos irmãos, e depois desse culto abençoado, agora a gente vai passar para a parte dos nossos avisos. A começar aqui nessa segunda-feira, ficou definido que não haverá o nosso IPC Cast, que é o podcast da nossa igreja, por conta do feriado. Ele ficou adiado para a próxima segunda com o tema Batismo Infantil. Também não haverá mais a Vision School. E se você quer saber maiores informações, procure o pastor. Já no dia 26 de abril, teremos o nosso encontro de casais, que será um tempo de muita comunhão na casa dos nossos irmãos Dudu e Daiane. Confirme a sua presença. E no dia 27 de abril, iniciaremos o nosso novo curso da EBD, o estudo panorâmico do livro Atos dos Apóstolos. E por fim, no dia 7 de maio, teremos um culto especial em gratidão ao Dia das Mães.
E já fica de dica, é uma excelente oportunidade para convidarmos mães que são de fora para esse culto. Esteja em oração por esse momento e por essas mulheres, e pensando qual mãe você consegue trazer para abençoar ainda mais a vida dela. E assim, participarem do trabalho de evangelismo, que é uma das metas da nossa igreja esse ano. Contamos com a participação e o envolvimento de todos os irmãos. E esses foram os avisos desse domingo, uma semana abençoada a todos. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551.